Você sabia que existe uma postura ideal para a gente dormir? Pois é, até dormindo você consegue prevenir de se machucar e ter dor. Eu sei que vai ter gente que fala: Bruno, não consigo dormir nessa postura, só consigo dormir assim. Tá tudo bem, a gente vai abordar todas as posturas e eu vou te ensinar como fazer as adaptações para diminuir ao máximo o risco de você se machucar, tá certo? Se você ainda não me conhece, sou Bruno Henrique, sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores de maneira simples e eficaz. Se você ainda não segue o perfil, já clica aqui em seguir, que é para você não ficar de fora de nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui para vocês. Tá legal? Já deixa aqui nos comentários se você é aquela pessoa que consegue dormir bonitinho a noite inteira, paradinho, ou se você dorme com os pés para um lado e acorda com o pé para o outro, porque se mexe a noite inteira. Marca aquela pessoa que te chuta a noite inteira aqui, para você ver que até isso vai te ajudar quando a gente montar a postura correta. Tá bom? Mas sem mais delongas, vamos então falar sobre as posturas de dormir. E a gente vai começar pela postura ideal, a postura mais indicada para se dormir, tá certo? A postura mais bonita para se dormir é deitada de lado. Deitada de lado é o ideal para se dormir. Por que isso? Porque deitada de lado você consegue relaxar toda a musculatura e deixar tudo o mais simétrico possível. Ou seja, de um jeito que está o lado é o jeito que estará o outro. Na postura em que eu deixei uma perna, é possível também deixar outra. Na postura que eu deixei o braço, é possível deixar o outro. O mais simétrico possível, deixa o corpo mais relaxado possível. Portanto, a tendência é você acordar mais descansado e com menos dores, tá certo? Então vamos lá, vamos falar da postura deitada. Para começar, eu vou te falar o seguinte: você, para deitar de lado, você vai usar 2 ou 3 travesseiros. Sim, é isso mesmo que eu estou te dizendo. Vamos começar pelo mais simples, o travesseiro que você usa para apoiar a cabeça. Eu tenho um travesseiro aqui e eu vou te contar o seguinte: os fabricantes de travesseiros que me desculpem, mas você não precisa de um travesseiro muito caro para isso. Você precisa de um travesseiro que seja macio o suficiente para ser confortável para você. Então tem gente que vai gostar mais macio, tem gente que gosta menos macio. Isso não importa muito. O que importa é o seguinte: que quando você deite de lado, o travesseiro vai ocupar esse vão do ombro até a cabeça. Então, se ele for muito macio, você vai colocar, a cabeça vai ceder, mas quando ela ceder, ela vai ocupar mais ou menos esse espaço. Então, não adianta o travesseiro ser muito macio e você ter essa medida aqui. Você pega uma régua, uma trena e mede isso aqui. Eu tenho 12 centímetros e meio aqui de distância de um ombro, então eu vou lá, vou comprar um travesseiro de 12 centímetros e meio e ele é muito macio, e na hora que você deita a cabeça afunda e aí saiu de tudo isso. Então um travesseiro que quando você deite e acomode a cabeça, relaxa a cabeça, ele vai preencher esse vão aqui, tá? Não precisa ser muito habituado com isso, mas o importante é a cabeça não ficar muito caída, porque isso vai gerar tensões no seu pescoço, e também não ficar muito levantado, porque isso também vai gerar tensões no seu pescoço. Então, que a cabeça fique o mais alinhada com o seu tronco possível, tá certo? Eu vou mostrar isso para você aqui, com o meu travesseirinho. Vou deitar de lado, bem bonitinho, em cima do ombro aqui, e vou ocupar aqui. Pronto, eu estou relaxado, minha cabeça não está nem para o alto, e a cabeça também não está caída para baixo. Então, o ideal é um travesseiro que seja com a maciez confortável para você, mas que preencha esse vão sem sobrecarregar o seu pescoço. Tá certo? Dito isso, eu te falei que esse era mais fácil. Vamos para o outro. Não que o outro travesseiro seja muito difícil. E eu te falei que você usaria 2 ou 3 travesseiros. Por que isso? Deixa eu pegar o auxílio do meu rolo de pilates aqui. O que acontece? Sabe aquele travesseirão comprido? Que é em formato de rolo mesmo. Ele é um pouco mais largo que o meu, porque o meu é mais rígido, então ele não vai ceder. E também um pouco mais comprido, tá? Para que isso? Para que quando você deite de lado, você coloque ele entre os joelhos e abrace, tá certo? Vou mostrar e vou te explicar o porquê disso. Então, deitou de lado,
naquela postura que você já sabe, o travesseiro aqui acomodando, e o outro travesseiro vai vir aqui assim, ó, entre os joelhos. E ao mesmo tempo que você está entre os joelhos, você vai com ele aqui, ó, abraçar o travesseiro aqui em cima, tá certo? Por que a gente fica nessa maneira? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou tirar o travesseiro. Olha o que acontece aqui no quadril. Se você me olhar daí, o meu joelho está batendo quase que aqui no meu umbigo. Então, isso vai gerar uma tensão nessa cadeia muscular lateral aqui. Se você tiver com o travesseiro aqui, vai ficar o joelho na altura do seu quadril. E isso tende a relaxar a musculatura. Ou seja, na hora que você dorme, o músculo vai descansar, ele não vai ficar segurando isso. Você vai conseguir, mesmo relaxado, soltar. Com você solto assim, ainda vai estar na postura ideal aqui, tanto de baixo quanto de cima. E tem outra coisa que acontece. Quando você está com o travesseiro aqui entre os joelhos, isso vai impedir que essa perna comece a cair para cá. Porque se você está sem o travesseiro, daqui a pouco essa perna começou a cair, ou começou a cair por aqui, e aí você começou, além de tudo, a torcer, a girar a sua coluna. Tá bom? Então o travesseiro entre os joelhos vai impedir que isso aconteça. Tá? E por que eu falei que você poderia usar 2 ou 3 travesseiros? Porque você pode ter um travesseiro, aqueles de rolo comprido aqui assim, ou simplesmente ter um travesseiro normal entre os joelhos e um outro travesseiro que você vai colocar aqui em cima e você vai abraçar, tá? Pelo mesmo princípio, na hora que você abraça aqui o braço, mesmo ele relaxado, o seu cotovelo vai ficar na altura do ombro, bem confortável, mesmo com você dormindo relaxado. Se você tiver sem ele aqui, de novo a tendência do braço cair aqui, você começa a girar o tronco e a sua coluna agora começa a ficar girada e ela vai passar 6, 8, 10 horas dormindo nessa posição. Se for no final de semana, então que você não tem horário para acordar, você vai ficar, sei lá quantas horas, 12 horas. Você foi dormir meia-noite, acordou meio-dia nessa postura aqui. Aí você acorda todo dolorido, sendo que você dormiu 10 horas seguidas. E acorda todo dolorido, não descansou direito. Simplesmente porque a sua musculatura estava sendo estressada mesmo durante a sua noite de repouso, tá certo? Então, ou 2 ou 3 travesseiros. E aí, tanto faz, tá? Tem gente que prefere dormir sobre um lado ou sobre o outro, não tem problema, você pode escolher o lado que é mais confortável. Essa é a postura ideal para dormir, a postura de apostila, tá certo? Mas, Bruno, não consigo dormir assim. Não dá. Se eu tento. Já tentei deitar de lado para dormir e fiquei e não consegui dormir. Eu só consigo dormir de barriga para cima. Tá tudo bem então. Durma de barriga para cima. É melhor que você não dormir. Mas tem algumas táticas que a gente usa para deixar também essa postura mais confortável, tá? Então vamos lá. De barriga para cima, de novo, o travesseiro que vai na cabeça vai ser um travesseiro que não vai levantar muito sua cabeça, porque senão isso vai tensionar o seu pescoço, da mesma maneira que aquela postura de lado com um travesseiro muito alto, tá? Então é o seguinte, você vai deitar de barriga para cima, pá, muito bem, gostosinho, de barriga para cima aqui. Então, um travesseiro que nem vai deixar a sua cabeça muito caída aqui, mas também que não vai levantar muito sua cabeça aqui para o seu pescoço não ficar tenso, tá bom? Um travesseiro aqui assim. Tente colocar as mãos numa postura que seja igual. Então, uma mão, as mãos no peito, as mãos na barriga, onde for confortável para você. Mas tente evitar também aqui, ó, a mão muito para cima, porque isso vai gerar uma tensão aqui. E outra coisa que tende a acontecer é o seguinte: aqui tem um lugarzinho onde passa as veias, as artérias que vão levar o sangue para todo o nosso braço, para a mão e tal. Se você deixar a mão aqui assim, você diminui, como se você comprimisse essa região. E aí você diminui o fluxo sanguíneo. Então a tendência é esse braço chegar menos sangue. E se ficar muito tempo nessa posição aqui, a gente pega aqui, com a mão embaixo do travesseiro aqui assim, é possível até que a mão comece a formigar. Por que começa a formigar? Porque o sangue chega, o sangue consegue ir, o coração é uma bomba potente que manda o sangue lá para a mão. Só que o retorno é mais complicado, aí começa a ficar sangue represado lá, e isso tende a doer e inclusive dá sintomas de formigamento na mão. Aí você está com a mão esquerda aqui, corta com o braço esquerdo formigando, você acha que está infartando, e tudo que está acontecendo é
o sangue está sendo muito represado ali, tá? E mais uma coisa, deixa eu pegar o rolo que eu derrubei. Quem a gente vai usar? Eu vou usar o rolo aqui, só porque aqui no estúdio não tem um outro travesseiro. Mas olha só, você vai deitar de barriga para cima, e se você deitar puramente aqui de barriga para cima, tenta colocar a mão aqui embaixo da sua coluna. Você vai ver que a mão entra bem fácil aqui assim, ó, na região da sua coluna lombar. Por que isso? Porque a sua coluna não está repousada no colchão ou enfim, na cama. Olha como é simples. Você simplesmente dobra os joelhos. E assim que você dobrou o joelho, agora a sua coluna ficou acomodada e fica mais difícil colocar a mão aqui. Ou seja, agora a coluna apoiada no chão. Só que é grande chance de você dormir e essa perna começar a cair para cá, começar a cair para lá, uma perna esticar e assim por diante. Então o que você faz? Pega um outro travesseiro e simplesmente coloca embaixo do joelho. Pronto, agora você está relaxado, mesmo assim sua coluna está apoiada no chão. Tá? Não sei se vocês já viram, mas na loja de colchão mesmo, tem aquele travesseiro que ele tem o formato de um triângulo, certo? Ele é o ideal, tá? Porque ele tem uma altura, o triângulo você consegue colocar em uma posição que o triângulo fica mais alto, ou em outra posição que o triângulo fica mais baixo, mais comprido, mais estreito, de acordo com o seu tamanho, tá? Com o seu biotipo. Se você não tiver isso, não tem problema, você simplesmente coloca um travesseiro aqui embaixo da perna. O fato de você deixar levemente flexionado os seus joelhos já alivia a tensão em cima da sua coluna lombar. Tá certo? E, por fim, ainda tem aquelas pessoas que falam assim, Bruno, só consigo dormir se for de barriga para baixo, se eu estiver de bruço. Deixa eu te contar, essa é a postura menos indicada para se dormir. Por quê? Porque é a única postura que você dorme que você não consegue de maneira nenhuma deixar o seu corpo simétrico. E necessariamente você vai estar com a cabeça virada para um lado ou para o outro. Você ficar com a cara no colchão, você morre sufocado. A não ser que você tenha durma numa máquina que você tem um apoio de rosto lá, o que não é o caso. Ou você vai fazer um buraco no seu colchão para respirar, certo? Não é o caso. Então necessariamente você vai ficar com a cabeça para um lado ou para o outro. Isso vai gerar tensões no seu pescoço, na sua coluna cervical. Então, é a postura menos indicada para dormir, mas tem gente que só consegue dormir de bruços. Então, vamos lá. Como a gente deixa isso o menos lesivo possível? Agora, para isso você vai precisar de um travesseiro, tá? Pode até usar dois, mas um vai ser muito fino. Vamos lá, vamos parar de misticismo, vamos logo falar sobre isso. Na hora que você deitar de barriga para baixo, o ideal é que você não use travesseiro na cabeça, tá? No rosto. Por quê? Porque eu estou te contando, quando você deita de barriga para baixo, você vai virar a cabeça para o lado para você poder respirar. Se você ainda coloca um travesseiro aqui, a cabeça além de tudo vai ficar levantada aqui. Dá uma olhada tanto de sobrecarga em cima dessa coluna cervical, em cima do seu pescoço, tá? Então o ideal é que você não utilize um travesseiro no rosto. Se você precisar muito de um travesseiro, porque sem ele você não consegue dormir, pega um que seja o mais fino possível, tá? Para evitar essa posição aqui. Já não basta você dormir a noite inteira com a cabeça girada. Além disso, se você colocar aqui um movimento de extensão do seu cervical, é muita sobrecarga, tá certo? E aí, o travesseiro que você realmente vai usar vai ser um travesseiro na região do seu quadril / abdômen. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Quando a gente deita de barriga para baixo, a coluna ela tem curvaturas que são curvaturas fisiológicas. Da mesma maneira que quando você está deitado de barriga para cima e se você não flexiona o joelho, a coluna não consegue repousar, não consegue se alinhar no colchão para você dormir, de barriga para baixo é a mesma coisa. Então a gente vai colocar o travesseiro agora no intuito de alinhar mais essa coluna. Vamos lá, deixa eu te mostrar isso. Então você vai deitar de barriga para baixo, eu vou tirar o microfone aqui e vou ficar com ele na mão, senão você não vai conseguir escutar. Vamos lá, de barriga para baixo. E aonde você vai colocar o colchão? Na região do seu quadril / abdômen. E aí, tem gente que vai sentir isso muito desconfortável. Você vai colocar mais para cima, mais para baixo esse travesseiro, até você achar uma posição que seja a mais confortável. Só que não exagera na altura desse travesseiro. Ele não precisa ser muito alto, tá? Senão ele vai te incomodar de noite. E aí, na hora que você deitar, pronto, deitou aqui,
de lado, a sua coluna vai ficar mais alinhada. Se eu tirar o travesseiro daqui, olha o que vai acontecer. A minha coluna agora, ela fica envergada, ela fica embarrigada. Tecnicamente falando, você fica com uma hiperextensão na sua coluna lombar. E isso vai gerar tensões durante uma noite inteira de sono. A partir do momento que eu venho aqui e posiciono o travesseiro na região do meu quadril, do abdômen, ajeitando isso, pronto, achei que foi confortável para mim. Agora a minha coluna está mais alinhada e aí eu consigo então relaxar a minha coluna para dormir. Evite colocar as mãos numa posição muito ruim. O que eu quero dizer muito ruim? Lembra a história de barriga para cima, assim, dando com o braço aqui? Acontece a mesma coisa de barriga para cima. Você começa a interromper o fluxo sanguíneo aqui para o braço. Tá? Então tente colocar as duas mãos numa mesma posição. Então você está com a mão aqui, as duas para baixo, enfim. Tem gente que vai colocar aqui embaixo do travesseiro para ficar mais acomodado. Não tem problema aqui. Mas procure deixar as duas do mesmo jeito. E aí, se você conseguir, ainda vá revezando. Uma hora com a cabeça para um lado, daqui a pouco com a cabeça para o outro, na hora que você acordar, ou um dia para um lado, outro dia para o outro. Tá? Procure revezando essa tensão que inevitavelmente vai acontecer sobre a sua coluna cervical, sobre o seu pescoço. Tá bom? Bom, espero que eu tenha conseguido te ajudar. E agora você já viu que até dormindo dá para você se cuidar e evitar lesões e assim por diante. Se você acordava parecendo que tinha carregado um piano com o corpo todo dolorido, tenta usar uma dessas três posições, de preferência a primeira posição deitada de lado. E aí você me conta, deixa aqui nos comentários, o quanto a sua noite de sono foi melhor, quanto mais descansado você acordou, tá bom? Então, clica aqui no coraçãozinho para curtir, se você está me vendo pelo Instagram, se você está me vendo pelo YouTube, dá um joinha, porque isso vai motivando cada vez mais eu saber que você está gostando desses conteúdos e eu cada hora publicar mais e mais coisas aí para ajudar todo mundo. Não deixa de seguir o perfil, de seguir o canal aqui e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que precisa ter esse conhecimento. Vamos ajudar o máximo de pessoas possível. Marque as pessoas que dormem toda torta aqui no comentário para elas verem o quanto isso está sendo lesivo para todo o corpo dela como um todo, principalmente para a coluna, quando a gente dorme girado para cá, girado para lá. Tá bom? Espero ter conseguido te ajudar e a gente se vê em breve.